O Lean Experience, como eu disse, é um projeto de projetos, de eventos, então vem surpresa por aí, vem mais inscrições abrindo futuramente. E é isso, eu passo agora a palavra ao Marcelo e vou remover aqui a apresentação, se você quiser compartilhar a sua. Tudo bem? Está ótimo. Consegue me ouvir aí? Sim, tudo tranquilo, dá para ouvir. Uma ótima noite para vocês, é um prazer imenso estar aqui com todos. Desde já agradecemos a oportunidade de, através dessa palestra, a gente entrar nesse assunto e abordar esse tema, que muitas das vezes pode ser polêmico, como também pode ser esclarecedor, que é sobre a depressão. Inclusive, numa das conversas nossas, Giovana, não sei se você se lembra, a gente até abordou e questionou com respeito ao cuidado e a maneira que a depressão tem sido tratada. Nós, inclusive, vocês tiveram acesso, para quem não sabe, o projeto Depressão Tem Cura é um projeto que está em todos os estados do Brasil, não chega a todas as cidades, mas em muitas cidades do Brasil. É um projeto que visa alcançar as pessoas que sofrem com depressão. Através de que maneira? Do auxílio, do conselho, da palavra amiga, do ouvido amigo, porque a gente sabe que a depressão, uma vez que atinge a pessoa, muitas das vezes ela quer um ouvido amigo, alguém que entenda ela, alguém que compreenda ela, alguém que tenha paciência com ela. A gente, ao longo aí dos 2 anos que existe o projeto existe aproximadamente 2 anos, esses 2 anos nós temos visto resultados positivos através do grupo Depressão Tem Cura, o trabalho que tem alcançado pessoas que, em meio à pandemia, em meio aos problemas emocionais, os problemas pessoais, particulares, familiares, trabalhistas. Quer dizer, a depressão ela não atinge apenas uma classe social ou um povo em si. Não, a depressão ela tem atingido do alto escalão ao baixo escalão. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, está a doutora Neila, ela é sargenta aposentada da Polícia Militar, é uma mulher que tem experiência na área, é uma pessoa que já lidou com tantas situações no trabalho, no dia a dia, as pessoas que ela atende no consultório dela, ela faz atendimento, inclusive ela é palestrante, dá aulas também nas faculdades aqui na Redondeza, em escolas, e a gente tem visto que a depressão ela tem sido um dos principais fatores da negatividade na nossa sociedade. A depressão ela tem desestabilizado famílias. A depressão ela tem tirado pessoas que outrora tinham um objetivo, elas estão desistindo dos seus objetivos. E o Grupo Depressão Tem Cura, ele existe para animar essas pessoas que outrora estavam desanimadas por conta dos seus problemas. Levantar aquelas que outrora estavam caídas. Questão de Setembro Amarelo. Muito bem. Nós tivemos, no mês passado, o Setembro Amarelo. E, por coincidência, vocês tiveram acesso a nós através de uma ação que nós fizemos, de um folder nosso informativo, tratando desse assunto da depressão. E a gente sabe que foi marcado como um dia da Páscoa, como o dia do Natal, o que mais? Como a festa junina, intitular o Setembro Amarelo como o mês do depressivo. Mas todos nós sabemos que o depressivo não só sente depressão em setembro. O depressivo ele sente depressão do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, e às vezes, enquanto muitos estão comemorando, festejando uma virada de ano, o depressivo está trancado
numa sala, trancado num quarto escuro, fechado, por conta de se sentir rejeitado, se sentir abandonado e desprezado pela própria sociedade. E a gente quer dizer que o Grupo Depressão Tem Cura está à disposição do depressivo 24 horas. Só se eu estiver dormindo para não atender o telefone, porque a Giovana está toda hora mandando mensagenzinha para a gente está sempre em contato. Mas eu quero dizer para vocês que o Grupo Depressão Tem Cura, a finalidade dele não é entrar em questão de méritos de ciência, de doutorado, nada disso. Nosso objetivo é ajudar as pessoas, o ser humano, porque por trás de todo farda, a doutora está aqui, pode dizer melhor do que eu, por trás de toda farda, de toda pompa, por trás de qualquer currículo, existe um ser humano que pensa, que tem sentimentos, desejos, que sabe a importância que é o autocuidado de si mesmo, de se autovalorizar. E eu vou começar aqui a nossa palestra. Vamos lá, agora é minha vez. Segura aí, tá, Giovana? Fica à vontade. Fica à vontade. Se tiver aparecendo... Aparece aí? Sim, a página do Meet. Excelente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo de outra forma. Está aparecendo? Mas às vezes... Deixa eu ver se eu consigo... Dá para ver a apresentação no PowerPoint? Dá para ver, só que a questão sou eu aqui. Eu quero ver. Me ver. Eu acredito que quando compartilha, perde na amplitude. Tá, vamos lá. Aparece aí para vocês? Sim. Então, descubra o seu valor. Eu vou passar a palavra para a doutora. Vou até ligar aqui, doutora, para a senhora poder se visualizar, né? Descubra o seu valor. Como assim descubra o seu valor? A depressão, ela tem, por muitas vezes, levado as pessoas a desacreditar do seu próprio valor. Consegue ver a gente aqui, doutora? Então tá. Vamos para aqui a gente. Nós somos leigos nesse assunto, mas estamos se virando bem aqui, fica tranquilo. E por conta da pessoa não saber o seu devido valor, ela acaba desacreditando de si mesma. Como a gente vai colocar alguns pontos aqui, e vamos começar a nossa dinâmica. Entenda o seu valor. A importância do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento. Está aparecendo aí? Mudou? Está aparecendo aí, Giovana? Ainda está na primeira parte. PowerPoint. Parece que vai para o próximo. Deixa eu ver aqui. Você quer uma ajuda? Não vai aparecer agora.
Vamos lá. Primeira página apareceu. Sim. Sim. Descubra o seu valor. Isso, agora está trocando. Entenda o seu valor. Vamos entender o seu valor, que diz assim: a importância do autoconhecimento. Está aparecendo aí? Muito bem. A importância do autoconhecimento. É importante você ter a consciência que existem 3 pontos importantíssimos para que você possa lidar com a depressão. Primeiro, conhecer os seus pontos fortes. Segundo, conhecer os pontos a trabalhar. Terceiro, escrever a sua própria história. E aí, doutora, eu passo a bola para a senhora e eu quero que a senhora nos ajude nisso e possa ajudar também os alunos que estão nos acompanhando. Boa noite. É um prazer estar aqui para falar com vocês. E eu gostaria que vocês participassem, embora você tenha dito como é seu nome mesmo, quem é a organizadora do Giovana. Do evento? Giovana. Como você disse, as perguntas poderiam ficar para o final. Mas como nós temos alguns assuntos a ser abordados, e todos eles são polêmicos, nós vamos nos estender. Então, o interessante é que se vocês tivessem alguma dúvida, que terão mesmo, que é normal, durante a nossa explanação dos assuntos, que vocês fiquem à vontade para falar, respeitando cada um o seu momento, né? As suas curiosidades, as suas diversidades, mas participando. Porque o interessante até dessa questão sendo online, assim, é poder, ao mesmo tempo, estarmos rodeados de muitas pessoas e poder participar. Então, vocês fiquem à vontade, porque a importância desse autoconhecimento, ele vem até daí, da participação que a gente tem enquanto ser na vida. Inclusive, a minha clínica, ela tem um título Ser e Conviver. Porque se você não se conhece, você também não sabe conviver. E isso é muito importante. E esses pontos da gente conhecer os nossos pontos fortes, os pontos fracos, o que é mais importante é você ter noção de quem é você, quais são os seus limites, quais são os seus direitos. Porque tem aquele velho ditado que a gente está até acostumado já a falar, né? E o direito de um termina onde começa o direito de outro. Isso é muito comum, mas é a hora de saber qual é esse limite. Um limite, ele não pode ser imposto pelo outro para que você comece a entender que o seu limite encerrou ali. Quando você se autoconhece, você também conhece o próximo. Porque tudo aquilo que nós não queremos para nós automaticamente não fazemos para os outros. Então, isso é muito importante, esse autoconhecimento. Então, quando nós nos esforçamos para começar a entender um pouco de quais são os meus direitos, o que eu posso, o que eu quero, como eu vou fazer, isso já nos leva até o início da conversa aqui, que foi a depressão. Nos leva a compreender essa questão da depressão. Depressão tem cura? Tem, para todos aqueles que têm noção de que está num estágio depressivo e não que está com uma patologia chamada depressão. A gente precisa saber entender muito essa questão, aonde você está no momento depressivo e quando você está depressivo, e você já adquiriu essa patologia. Então, isso é muito importante a gente saber. Então, o que ocorre muito? Quando a gente começa a entrar num quadro de deteriorização interna, você começa a achar que você não serve para algo, que você não tem competência para algumas coisas, então você começa a se autopunir e destruir. E isso é muito importante a gente entender, que nós, seres humanos, todos nós estamos aqui para aprender, para conhecer, e não para achar que nós somos detentor do saber. Nós ainda não temos isso. Nós ainda não chegamos nessa terceira dimensão para achar que temos essa capacidade de estarmos superiores de um com relação aos outros. Não, todos nós estamos aprendendo. Todos nós temos que entender isso.
Quando a gente entende as nossas limitações, a gente começa já a crescer, já começa a evoluir e gosta de você. Que é muito importante nós gostarmos de nós mesmos e gostar das nossas falhas, gostar da nossa maneira. Poxa, se eu sou gordinha, se eu sou magrinha, se eu sou baixinho, se eu sou barrigudinho, se eu sou carequinha, se eu sou cabelo... Não importa aquilo que eu sou, importa aquilo que eu quero ser. Aceitado da maneira que é. Exatamente, porque quando você compreende, primeiro, quem é você, aí você consegue estender para os demais. Se você acredita que você não é ninguém, que você não é capaz de nada, como que você vai estender seu pensamento a outro, achando que o outro é capaz de algo? Você acha que você não é, você acredita que o outro também não seja. E isso é muito importante. Então, esse conhecer os meus pontos fortes parte desse princípio. A gente fazer uma avaliação entre forte e fraco é difícil, porque nós precisamos primeiro entender quem somos, para ir partir do princípio onde eu quero chegar. Entenderam? Então, isso é muito importante. E os pontos a serem trabalhados? Pontos a serem trabalhados da mesma forma. Quando eu entendo que eu tenho um objetivo a ser alcançado e que naquele momento eu não estou em condições, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho ferramentas o suficiente, seja lá qual for a sua intenção, aquilo que você quer para a sua vida, seja profissional, seja amorosa, seja afetiva, seja familiar, seja de amizades, qual for o seu objetivo. Antes de mais nada, você precisa se conhecer. Aí o ponto inicial é esse. Você começa a saber quem é você, o que você precisa, onde é que você tem que buscar. E não é vergonha para ninguém nós buscarmos um terapeuta, nós buscarmos um médico. O início de tudo, quando você começa a perceber que você não está funcionando muito bem, é você procurar um clínico geral. E vá dizer para ele o que você está sentindo, seus sintomas, para ele te direcionar para um especialista. Esse especialista irá dar continuidade para depois ele dizer, olha, você deve procurar um psicólogo. E o psicólogo é que te manda para o psiquiatra, e não a versão contrária. Geralmente, você vai direto no psiquiatra, depois você vai para um psicólogo. Não. Primeiro, você tem que sanar os problemas que você acredita estar enfrentando, as suas dificuldades, para que futuramente você não tenha uma patologia chamada depressão. E para escrever a sua própria história, é desta forma. É partindo de um princípio, quem sou eu e até onde eu quero chegar. E para chegar nisso tudo tem que ter muita satisfação, muita alegria, fé, amor, caridade. Isso é um exercício que a pessoa tem que ter, o ser humano tem que ter. Porque se ele não tiver expectativas futuras, ele é um futuro depressivo. Mas por quê? Porque o orgulho está acima de tudo. Aí a gente vai entrar na questão do ego e que a pessoa torna-se egocêntrico. Então, é uma extensão muito grande que a gente pode falar até num outro momento. Mas nesse primeiro momento, eu deixo claro isso para vocês. Nós podemos ser para poder aprender a conviver. Conhecer os seus pontos fortes, né? Exatamente. Quando você conhece seus pontos fortes, naturalmente isso vai te impulsionar a você trabalhar esses pontos fortes. A gente sabe que a depressão ela tem tirado a força da juventude, a força tanto da velhice, da maturidade. A depressão ela tem feito com que muitos se tornassem pessoas limitadas, incapacitadas no seu modo de ver. Mas isso acontece quando a pessoa ela tem apenas uma limitação no seu conhecimento e uma limitação no seu próprio entender. Ou seja, ela se fecha para aquilo, em vez de ela recorrer e buscar um auxílio e uma ajuda. E é importante a pessoa que sofra com depressão, que enfrente a depressão, uma vez ela conhecendo os pontos fortes que ela tem, ela comece a se autovalorizar nesses pontos fortes. E o que acontece? A depressão só faz a pessoa enxergar os pontos fracos, negativos. Timidez,
ela não é autossuficiente, é uma pessoa excluída e rejeitada. É os pontos que a depressão mostra para a pessoa. Mas se ela é uma pessoa dedicada, organizada, amorosa, respeitosa, isso são pontos que, para ela, são pontos fortes que dá a ela a condição de conseguir sair dessa questão de que ela não é capaz, que ela é limitada, para que ela possa começar a se ver uma pessoa vencedora, uma pessoa capaz de sair dessa situação. E, naturalmente, ela tem que trabalhar isso dentro dela. Ou seja, um exercício diário, doutora. Um exercício que tem que ser estimulado para que ela possa, então, sair dessa situação. Pois é, Marcelo, mas se interrompendo, só para deixar um pouco mais claro, o que acontece? Quando nós nos referimos ao quadro depressivo, quando uma pessoa ela está numa corrente transitória de depressão, então aí ela tem essas facilidades da qual você está citando perfeitamente, você está de parabéns pelo seu conhecimento, e ela realmente ela vai conseguir. Agora, quando ela já se encontra no quadro depressivo, quando ela se encontra com a patologia, é um pouco mais difícil. Por quê? Ela chegou nessa patologia justamente por não ter essa capacidade de evolução, de compreensão, para que ela pudesse ter esse apoio. Você entendeu? Esse apoio interno. Senão ela não seria uma pessoa depressiva. Então, por isso, para vocês que são alunos, para todos que estão nos assistindo, é muito importante. Nós estamos numa fase da nossa vida que ela é mundial, que é essa questão da pandemia, que a gente vai tratar sobre esse assunto. É uma situação que ela é nova para todos, uma situação crítica, porque o estado emocional de todos estão muito abalados, todos nós ficamos abalados, nós estamos enclausurados na nossa própria residência, né? Todos estão com muita dificuldade. Então, isso propiciou muito essa questão do Setembro Amarelo, do suicídio, desencadeou muitas doenças emocionais, né? Que acabam se tornando físicas, muitas dores. Então, o que acontece? A pessoa em estado depressivo, precisa sempre se lembrarem disso. Os alunos ficaram fora da faculdade, estavam costumeiramente se encontrando, se relacionando, né, passeando, se encontrando em eventos sociais, né? Isso aí dificultou muito. Então, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais, até que agressiva na fala, que eu vou dizer para vocês, né? Isso dificultou as relações. Então, isso fez com que as pessoas elas começassem a desenvolver e desencadear comportamentos até que agressivos. Vocês podem observar na mídia que o que aconteceu. As pessoas deixaram de frequentar lugares que, às vezes, nos auxiliava muito na orientação de comportamento. Por exemplo, eventos religiosos, eventos familiares, encontros de famílias, visitar pai, mãe, que são pessoas que já têm avós, família muito grande, se relacionavam, tiravam dúvidas, né? Então, o que acontece? O meio social e a comunicação ficou basicamente através da mídia, né? E só na mídia fica muito difícil, porque o ser humano é acostumado a ter contato físico, é acostumado a beijar, né? Teve uma época que era 3 beijinhos, depois passou 2, depois passou 1, mas nunca deixou de existir. Abraços fraternais, olha que saudade, né? Esse calor humano. Então, tudo isso foi muito difícil. Então, está sendo difícil, né? A cada dia está se tornando mais difícil. E isso está fazendo com que as pessoas desenvolvam essas doenças que são comportamentais e que futuramente elas se tornam patológicas. Então, a gente tem que estar atento ao movimento, a transição entre aquilo que pode estar vindo, que você está desenvolvendo comportamentos, e aquilo que já está. E o que estiver acentuado, nós não somos doutores do assunto, nós quem? Família. Nós não somos doutores do assunto. Temos que procurar os doutores do assunto para que nos ajude. Nós temos que ter essa abertura e dar essa abertura
para nós, esse direito de poder permitir que você procure uma ajuda, que você procure alguém que ajude você naquele seu momento de maior angústia. Porque ter amigo para conversar é muito bom, mas quando você tem um amigo que ele é recíproco, quando você tem amigo que você troca as suas dores, eu converso, ele fala, eu falo, então a gente acaba até tendo um bom relacionamento e às vezes um momento de angústia até você consegue superar. Agora, o problema maior é quando você acha que você é o detentor do saber daquele assunto no momento e você orienta uma pessoa. E qual que é a maior dificuldade que a pessoa pode ter? Aquela frase comum: médico, psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Não, louco é louco, médico é médico, psicólogo é psicólogo. Assim como cada um na sua área profissional. O que acontece? Quando você pensa que você está orientando alguém, você está orientando com a sua emoção. Você precisa entender que a forma que o outro compreende e a emoção dele está imposta naquilo. Por isso que a gente diz um dito popular: todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. Por exemplo, se eu for orientar o Marcelo, que ele deveria se comportar de tais e tais maneiras diante de um assunto que só diz respeito a ele, com a minha emoção eu faria isso. Mas o Marcelo faria de outra forma. Então, nós temos que pensar que, às vezes, quando nós estamos ajudando alguém a pensar sobre determinado assunto, nós não somos doutor do assunto. Nós que estamos leigos, eu me incluo quando eu vou dizer que eu poderia estar interferindo na área de um ortopedista, de um cardiologista. Então, por isso que eu me incluo dizendo nós. Quando nós vamos falar de algo do qual não dominamos, até mesmo do curso que vocês fazem, eu entendo porque eu entendo um pouco, li, me interesso e tal, mas não entendo nada do que vocês estão estudando. Então, não posso nem interferir nessa área de vocês. Mas eu digo assim, procure um profissional da sua área, da área que está te interessando, daquilo que você está atravessando, do problema que você vem enfrentando. Porque é muito salutar quando você procura o especialista, você se sente bem e seguro. Certo? Falando sobre isso, o ponto de vista da senhora sobre a saúde mental na graduação. A gente tem visto que questão pandemia foi um fator forte para atingir aí muitas pessoas, até mesmo nos seus estudos, no seu dia a dia. Como é que a senhora vê essa questão de saúde mental aí na graduação? Então, essa saúde mental na graduação é muito importante. E sempre foi muito importante. Por quê? Quando nós somos alunos, nós nos sentimos protegidos pelos professores, estamos dentro de uma sala de aula, mas devendo para o nosso pai e para a nossa mãe. A gente deve nota, a gente deve status para eles, porque eles têm o maior orgulho de falar assim: meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu filho está estudando. Eu até vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante, mas é engraçado. Eu tenho uma amiga que ela mora em Jundiaí. E ela disse assim, que ela fez faculdade de Direito só por causa da mãe dela. Porque ela disse assim, que quando chegava visita na casa, falava assim: e a fulana, como que ela está? Ela está ótima. Ela é formada em medicina. E fulano, como é que tá? Não, tá ótimo, se formou em farmácia. E a Maria, olha ela. A Maria tá bem, graças a Deus, a Maria tá bem, Hoje ela limpou a casa, ficou uma casa, olha como que ela sabe limpar. Então ela falou que foi fazer uma faculdade para nunca mais ela falar que ela não fazia nada, porque os outros filhos eram prodígios, né? Então, quando nós estamos na faculdade, nós estamos com esses pensamentos. O pai está se orgulhando do filho. Então, nós estamos estudando, querendo nos formar, querendo cumprir as nossas metas, mas já vai vindo aquela angústia: olha, eu estou no último ano, o que eu vou fazer? Meu pai e minha mãe depositou todas as expectativas em mim, financeiras também, e se eu não conseguir um emprego? Então, já começa gerando aquela frustração. E tem alguns que já desistem até da faculdade, porque o impacto de lidar com essa negatividade que ele acha que ele não vai produzir e não vai corresponder às expectativas da família, então o que ele faz? Ele já quer até desistir, já começa a ficar doentinho, porque é tão bom arrumar umas desculpas para não assumir aquela responsabilidade, né? Então, o que é interessante?
Interessante é a gente entender aquilo lá que nós falamos. Somos seres humanos, cheios de falha, tentando melhorar, que é por isso que a gente é visto como falha, porque às vezes é falha, defeito para um, qualidade para outro, o outro vê de uma outra forma, mas o importante é relaxar e estudar. A hora que vai estudar, tem uma disciplina, sabe? Agora, hoje eu estou na faculdade, não estou estudando. A hora que eu sair para tomar lanche, eu vou tomar lanche. Não vou levar meu material e ficar olhando na hora do meu lanche, porque essa é a hora do meu lanche. Senão você começa a achar que nem direito de comer você tem. Então, o ideal é o quê? É a hora do meu lanche? É meu lanche. A hora que eu vou sair, vou falar com os meus amigos? Vou sair, vou falar com os meus amigos. E a hora que eu vou estudar, eu vou estudar. Porque nós temos papéis a representar. E quais são os papéis que a gente tem? A gente tem de filho, às vezes já de marido, às vezes de esposa, às vezes de mãe, às vezes de irmã, às vezes de primo. Então, o que acontece? A cada momento a gente tem um papel para representar. Então, nós precisamos saber, para ajudar a nossa saúde emocional, é saber esses momentos. Nos permitir viver cada momento no seu tempo. Senão a gente vai embolando tudo, e começa a ficar muito tenso, achando que não vai dar conta de nada. Lógico, se o pensamento informa que você tem muita coisa, tudo aquilo que você informou que era muito, nossa, triplica. E aí onde você já começa a não dar conta. Entende? Então você já começa a não suportar mais. Então a gente tem que se permitir. Então esse momento de pandemia é isso, é esse acúmulo, é essa preocupação, era para eu me formar o ano passado, agora eu vou me formar só esse ano, agora vai residência, agora vai... E assim, especializações, doutorado, você começa a achar que você já não vai conseguir, que você vai encarrilhar tudo isso daí. Não vai, não. Calma, porque o mundo inteiro agora está vivendo essa questão. Então, essa questão que nós estamos vivendo agora, esse momento de pandemia, é uma situação crítica, mas que a gente tem que aprender a se adequar, a se moldar e a se disciplinar. Porque tudo é disciplina. Na vida, tudo é disciplina. Aquilo que não tem disciplina não vai para frente. A tendência é parar na metade do caminho. Eu, há muitos anos atrás, antes que aquele padre Fábio de Mello dizia, que depois ele teve um texto sobre isso, mas eu conheço isso há muitos anos. Eu devia ter uns 12 anos quando eu vi pela primeira vez essa fala, que diz assim: nós não podemos fazer nada na nossa vida pela metade. Nada, mas nada. Nada. Olha, não é amar, não é estudar, não é ser filho, não é ser mãe, nada disso. Tudo que nós nos prontificamos a fazer, temos que nos doar por inteiro. Que for 5 minutos, algo que você vá fazer, mas que seja inteiro aqueles 5 minutos, para a gente poder viver bem. Porque senão o que vai acontecer? Todas as vezes que nós nos depararmos com adversidades, eu não vou dizer problemas, adversidades, toda vez que nós nos depararmos com isso, nós vamos recuar, nós vamos desistir. Quando a gente desiste de algo, a gente desiste de nós mesmos. E a gente não pode desistir. Temos que estar sempre à frente de nós mesmos. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, porque eu sei que vai dar certo. Se você acredita que não vai fazer, se você acredita que não vai dar certo, quem vai fazer dar certo? Então, precisamos pensar. Tá certo? Excelente. Vamos continuar aqui compartilhar a nossa imagem novamente aqui. Vamos lá. Então, pode tomar. A importância do autoconhecimento. Conheça os seus pontos fortes, as suas qualidades. Naturalmente, você vai trabalhar em cima desses pontos fortes para te ajudar a vencer o problema que seja que você estiver enfrentando, para que então você possa escrever a sua nova história. E vem uma outra parte importantíssima, que é a questão de resolver o passado, colocando ele no lugar dele. Da forma prática, como que a gente consegue isso? Vamos lá. Para superar o que você passou, tá mostrando aí para vocês? Tá? Para superar o que você passou,
é preciso entender e seguir esses passos. Primeiro passo, doutora, perdoar. Perdoar não inocenta culpados, mas te liberta de todo o peso dos sentimentos ruins. Quando a pessoa ela está enfrentando a depressão, ela está valorizando seus pontos fortes, está querendo escrever uma nova história, entra a importância dela perdoar. A gente sabe que perdoar, muitas das vezes, não é fácil, mas é necessário quando a pessoa está passando por um problema. O que a senhora acha? Eu acho, basicamente, isso. Perdoar. Tem dois sentidos de você perdoar. Tem o sentido religioso, de você perdoar alguém perante a palavra de Deus, né? E você entender esse momento de perdoar. Agora, o perdoar, numa questão científica, a nossa questão ser, perdoar, é compreender, como eu disse para vocês lá no início, né? Quando a gente compreende as limitações do outro, fica muito mais fácil de perdoar. Ah, tá, mas como que eu vou? Não estou entendendo, tá? Vou te explicar. Entender a limitação do outro. Por exemplo, é muito comum na família, vamos dizer da família que é o que está mais próximo a nós. Porque eu não sei se vocês percebem, a gente costuma ser um pouquinho mais verdadeiro e sincero na família. Por quê? São o nosso reduto, onde todos nos amam e vão continuar nos amando. Então, inconscientemente, a gente acaba tendo condutas, né? Acaba tendo atitudes, dizendo coisas, acreditando que eles são capazes de nos compreender. E é nessa que entra essa questão do perdão. Nunca, jamais vocês entendam, façam uma reflexão também, que nós não temos bola de cristal, ninguém tem. Então, às vezes, a gente se posiciona e fala certas coisas para a família, entendendo e acreditando que eles estão na mesma linha de pensamento que eu. Às vezes, uma batida de porta sua foi uma reação de contestação. Às vezes, uma batida de porta do outro foi simplesmente porque estava com a mão molhada e na hora que foi fechar, escapou e a porta, ela fez um barulho. Mas como você está predisposto a ter um comportamento e um pensamento negativo sobre aquele seu, o outro, né, vamos dizer assim, então você já acredita que aquela conduta foi para te provocar, foi para contestar. E a gente tem que entender isso. Se a gente tiver amor no coração para falar e pensar sobre o outro, porque na verdade pensar é muito fácil. Agora, refletir sobre o pensamento, aí é que é essa questão. Então, muitas das vezes, a gente acha que perdoar é dizer assim, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. É muito fácil, né, falar isso, eu te perdoo em nome de Jesus. Primeiro, que está usando o nome em vão, que você não está perdoando. Se é você que é para perdoar, não é que você fala, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Então, o que nós temos que fazer? Compreender. Compreender o quê? Porque, gente, essa palavra porquê, quando a criança, no desenvolvimento infantil dela, ela começa assim, pai, mãe, tio, primo, todo mundo que ele tem acesso é assim, por que você falou isso? Aí você fala, por causa disso, disso. Por que você fez isso? Por causa disso, disso, disso. Ah, mas por que você colocou a... Nossa, para de tanto porquê, eu não estou aguentando mais tanto que você pergunta por quê. Sabe por quê? Porque essa palavra é a melhor que tem para qualquer dúvida. É muito fácil você aprender a perdoar o outro se você resolver perguntar por quê. Ô, Marcelo, por que você bateu na porta? Ah, cara, escapou, minha mão estava molhada. Ufa. Olha que bom. Antes de eu criar uma situação desagradável, antes de eu agravar uma situação... Perdão. Antes de eu agravar uma situação, com essa pergunta, por quê? Eu dou a chance, não é nem para o outro, porque o outro não sabe o que está passando na minha cabeça. Eu estou me dando uma chance de ser menos e nem mais comprometedora, persecutória. Essa palavra, acredito que vocês conheçam bem, persecutoriedade. O que é isso? É mania de perseguição. Tem gente que acha que tudo que vai dar errado só vai dar errado porque vai dar errado para ela. Tem gente que acha que alguém não fez algo que é para ela. Ah, mas tal coisa, fulano passou e olhou para mim daquele jeito porque não gosta de mim. Gente, calma, respira. Todos nós, seres humanos, temos que compreender
É assim que a gente conhece a limitação do outro. É assim que a gente conhece o outro. E quando nós nos conhecemos. Então, antes de você ter um pensamento negativo em relação ao outro, vai perguntar: por que você falou daquele jeito? Eu já tive uma situação uma vez, você acredita que eu falei assim para uma pessoa: nossa, você está feliz por ter falado assim comigo? E não, eu não era nem psicóloga, tá? Nem era. Foi lá, eu lembro muito bem. Eu nunca esqueci. Porque foi mais incrível para mim do que para outra pessoa. Eu falei: você está feliz agora, depois que você falou assim comigo? A pessoa disse assim: por que feliz? A pessoa estava assim, completamente, né, elétrica, né? Por que feliz? Eu falei: porque eu percebi que se eu não existisse, você não teria esse momento para poder falar o que você falou na frente de todas as pessoas. Você me deixou numa situação que eu até agradeço a Deus e estou feliz, porque se eu não existisse, você não teria falado o que você me disse e não ficaria feliz. Lógico que eu disse isso para ela, eu deixei ela se sentindo muito mal. Mas o que eu podia fazer naquele momento que eu não compreendia? Naquele momento, eu retribuía ela de uma forma que hoje eu não faria, mas eu retribuía a ela aquela necessidade que ela tinha de extravasar aquela energia negativa. E ela me escolheu para que ela fizesse isso. Hoje eu perguntaria assim: por que você falou daquele jeito? Às vezes ela vai dizer: você desculpa, eu estava louca, eu não devia nem ter falado aquilo, não sei o que lá. Porque é melhor do que você cobrar de uma atitude mais agressiva, você cobrar da mesma forma daquilo que ela está, do mesmo posicionamento que o dela, e depois você ficar se sentindo mal, porque quando você compreende que a pessoa fez aquilo porque aquilo que ela tinha para te oferecer naquele momento, ficam as duas mal. E para que isso? Para que entrar se degladiar ou nessa questão do ping-pong? Eu falo, você fala, eu falo, você fala, isso vai acabar onde? Em lugar nenhum. Então, se a gente começar a compreender como somos, os nossos movimentos, a nossa maneira de agir, de pensar, nossa, quanta coisa que a gente melhora em nós mesmos e acaba melhorando o outro. Porque o outro também sente essa necessidade. Às vezes, sabe, as pessoas têm maneira de se comunicar que é impressionante. Vocês vão lembrar aí da escola. Esse de óculos ali, como que ele chama? Sevânio. Sevânio? Você deve ser do meu tempo, né, querido? No nosso tempo, lá na escolinha, o que a criança fazia? Puxava o cabelo da coleguinha, queria ficar com o dela. Era um pouquinho pior. Era o quê? Era o happy hour. Era o happy hour, é verdade. Então, o que acontecia? Aí a menina ficava brava: não gosto daquele moleque que está puxando meu cabelo. Mas era a maneira que ele tinha de se comunicar para se aproximar. Porque o interesse do ser humano, o masculino pelo feminino, desde que o mundo é mundo, começa assim. Começa lá, a parte do libido da criança começa no próprio desenvolvimento do ser, mas começa a aparecer mais a partir dos 4 anos de idade. Então, dos 4, 5, já começa aquela historinha, fora que os adultos ficam incentivando, né? É a namoradinha da escola e tal, mas isso aí é um outro momento, uma outra questão. Mas o que acontece? São as formas de se comunicar. Então, às vezes, a gente pensa que uma pessoa se aproxima da gente com uma certa conduta que nós não aprovamos naquele determinado momento, mas é que ele não sabe conversar de outro jeito. Quando eu me refiro a ele, é o outro, tá? Não ele homem e ela mulher, o outro. Então, o outro, ele não sabe como falar. Então, ele vai se comportar de uma forma que, no primeiro momento, eu posso não gostar, mas a palavra porque mais nos ajuda, gente. Ajuda com o pai, ajuda com a mãe, ajuda com os irmãos, ajuda com os estranhos, ajuda com o ser. Porque você dá a oportunidade daquela pessoa, ela se explicar, para você não entender como você quer entender. Nem todo mundo, ninguém é 100% todos os dias. Hoje eu estou no meu 100%, mas ele não está no dele. Ou ele está no dele, eu não estou no meu. E aí a gente vai trocar figurinhas no momento sobre um assunto que diverge, e aí eu falo de uma forma que ele não está predisposto a entender o que eu queria dizer, porque a palavra discussão, ela é uma palavra muito mal interpretada por todos. Todo mundo acha que discussão é intriga.
Não, discussão é quando a gente diverge um assunto e quer chegar no ponto. Quer até entender o que um pensa sobre, e nem agora nesse momento, nós estamos discutindo sobre um assunto. Cada um expõe seus pensamentos. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Agora, a forma que você vai interpretar, daí ela é sua. Por isso que nós temos que entender, quando a gente fala amor no coração, alegria. É isso, pergunta por quê. Já ajuda muito nessa questão. Tá? Sem dúvida. Perdoar, sem dúvida, é você, antes de julgar, condenar, você também vê que você tem defeitos, você tem falhas, e que assim como você quer o perdão, você também tem que dar o perdão. O Vânia até questionou aqui, que perdoar não guardar mágoa, sem dúvida. Você vê que eu costumo usar uma expressão muito interessante. Você quer ver a questão da mágoa? Como a gente pode eliminar a mágoa dentro de nós? É compreendendo que o único que vai ser atingido, o único que vai ser prejudicado é você mesmo. É como se você pegasse um copo de veneno, você enchesse o copo de veneno, você olhasse para a pessoa que lhe fez o mal ou que lhe desejou o mal e você olhasse para ela assim: eu te odeio, eu quero que você morra. E você pega o copo, você mesmo bebe o copo de veneno. Isso é a mágoa. É a pessoa entender que a única prejudicada é ela mesma. É importante você não guardar. É importante você ter sempre um bom convívio com as outras pessoas. Principalmente com aquelas que muitas das vezes te desejou mal, te fez o mal, você não entende. Mas é como a doutora disse, às vezes ela não estava no dia do 100% dela. Então a gente tem que procurar compreender as pessoas. Vamos continuar aqui. Compartilhar a tela novamente aqui para a gente colocar o nosso slide. Vamos lá. Eita, sempre começa do início. Perdoar. Perdoar, não inocentar culpados, mas te liberta de todo peso e sentimentos ruins. Outro ponto importante para você é superar o passado, ressignificar, ou seja, entender que o seu passado te fez ser uma pessoa forte. Aí entra na questão de você se amadurecer. Amadurecer leva você, no dia a dia, nas lutas, nos momentos difíceis da sua vida, você começa a desprezar aquilo que é insignificante, que não some em nada, que não te ajuda em nada. Ressignificar significa a palavra no seu ideal, que a senhora me comentou comigo, seria o quê? Ter sentido, não é isso? Quer dizer, você deixou de ter sentido a sua vida, então passe a ter sentido, passe a se valorizar, passe a se amar, se respeitar, se dar o devido valor. E o importante passo, seguir. Quer dizer, não ficar parado, não ficar estacionado. Foque no agora. Felizmente, não podemos mudar o passado, mas podemos parar de reviver em nossa mente e decidir olhar no que podemos fazer, no que eu posso fazer e me superar. E o outro ponto importantíssimo para que você se autoconheça, se dê o devido valor, é você tomar as rédeas da sua vida, ou seja, começar controlando os seus pensamentos. E aí nós vamos dar uma pequena aulinha, mas antes de eu entrar nesse assunto da pequena aulinha, eu quero falar com o Rafael. O Rafael está aí me ouvindo, se ele conseguir aparecer a imagem dele. Está me ouvindo aí, Rafael? Ó, Rafael. E aí, Rafael? Rafael, ele é um jovem rapaz que a gente conhece e foi ajudado através do trabalho do projeto Depressão Tem Cura, inclusive também um outro projeto, que é um projeto do Força Jovem, que é o projeto Help, Não Te Julgo, Te Ajudo, que é lidado também com a depressão. O Rafael, ele teve a experiência com a depressão. Mesmo jovem, quantos anos você tem, Rafael? Eu comecei a ter experiência com a depressão a partir dos 8 anos. 8 anos de idade. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 18. 18 anos.
E o Rafael viveu durante muito tempo essa triste realidade que é a depressão. Conta para nós, Rafael, como é que era um pouco da sua história, como é que foi você ter passado tudo isso, quais foram os pontos marcantes que você vivenciou através da depressão? Conta um pouco para a gente. Foi como eu acho que para todos, né, por causa da depressão, é muito difícil por causa dos pensamentos, e assim como você falou, a gente começa só a olhar os pontos ruins, e a gente não consegue fazer alguma coisa, é incapaz, é tímido. Então, a gente acaba sempre, como ela falou, a gente só acaba tendo e não convive, né? E os pontos fortes começou quando no divórcio dos meus pais, eu ouvi do meu próprio pai, ele não iria ficar comigo, ele não iria me aguardar. Então ali começou a gravar a depressão, comecei a me isolar, ia para a escola, ali era um jeito, mas depois eu me isolava, não tinha um motivo, né, para viver. E um dos pontos mais fortes foi, como eu acho que eu comentei com você, e no Natal, na véspera do Natal, e era um dia onde é para estar a família reunida, todo mundo junto, eu estava sozinho em casa, isolado. Ali eu acho que foi assim um dos pontos mais fortes, mais difíceis de lidar. Cheguei até a tentar, cheguei a escrever uma carta me despedindo da minha família, comecei a planejar o suicídio. Foi dessa forma, então, que você vivenciou a depressão. Nós temos também a voluntária Dariane, ela faz, inclusive, ela é uma das responsáveis pelo projeto, pelo trabalho de Depressão Tem Cura na cidade de Assis. Se a gente tem alguém aqui da cidade de Assis, depois você pode, inclusive, tanto contactar o Rafael, como contactar a Dariane também. Acho que a Dariane caiu aí, parece que apareceu aqui que caiu. E eles são voluntários do grupo Depressão Tem Cura aí em Assis. A Ana Júlia está respondendo aqui, ela é de Assis. Ótimo. Boa noite, Ana Júlia. Tem mais alguém de Assis aqui conectado com a gente? Se tiver mais alguém, você se apresenta aí. E o projeto, ele funciona, o grupo funciona na cidade de Assis, visando auxiliar as pessoas que sofrem com depressão. Dariane voltou? Conectou novamente? O nosso campus é na cidade de Assis, então algumas pessoas estão de outras cidades, mas acabam se mudando para cursar engenharia em Assis. Grande parte daqui é de Assis, sim. Ótimo, excelente. Melhor ainda, que aí fica mais fácil o acesso de cada um de vocês. Então, vou continuar aqui na nossa compartilhar a imagem, para a gente não se estender, porque o assunto ele é complexo. Se eu deixar eu e a doutora falando aqui, a gente vai até 9 da noite. Você viu que a gente tem assunto, né? Mas a gente tem que procurar encurtar o nosso tempo aí. Então, nós tratamos desse assunto de pessoas que vivenciaram a depressão. Vamos lá. Rafael tá. A gente já vai voltar com ele. Para tomar as rédeas da sua vida, comece controlando os seus pensamentos. Que dica que a senhora teria para a pessoa que vive a depressão? De que forma ela pode controlar, da forma prática, os pensamentos que passam pela memória dela, doutora? Então, o que eu acho interessante, e assim, para todos nós, né, que controlar os pensamentos significa refletir sobre eles. A reflexão, ela é muito importante. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós acreditamos que estamos certos daquilo que almejamos no momento. Então, por exemplo,
A gente diz assim, errar é humano, persistir no erro é burrice. Volta tudo para trás do que eu falei. Quem é que, quando decidiu fazer algo, sabia que estava errado? Conhecer alguém, vocês me apresentem, que eu gostaria de conhecer. Não existe ninguém. Todo mundo, quando pensa, vou fazer isso, por falta de reflexão entre os prós e os contras, ele age no momento de decisão e de desejo. Ele deseja fazer algo, então ele vai e faz. Se ele tivesse conhecimento refletido antes de uma ação, pensando e colocando numa balança os prós e os contras, então aí ele saberia tomar a melhor decisão. Então, essa espécie de punição que todos nós colocamos sobre nós, a gente tem uma predisposição, eu acredito que o povo brasileiro em si tem uma predisposição desde o Brasil colônia. Porque a visão era, tudo que não presta em Portugal vai ser mandado para o Brasil. Ladrão, corrupto, o que tinha de ruim em Portugal, deportava-se para o Brasil. Por isso que o Brasil tem tem uma visão de outros países, que é um país acolhedor, que o povo brasileiro é um país tropical, que o povo brasileiro é feliz. E é verdade, em tempos de férias, né? Pode ver que vem muita gente, qualquer lugar que você vá frequentar, tem muita gente de outros países passeando aqui no nosso Brasil, maravilhoso, graças a Deus, né? Então, o que acontece? Com essa visão, eu acredito que tudo tem-se uma desculpa. Coitado, ele fez isso por causa disso. Coitado, ele falou aquilo por causa que ele é um coitado. Não, nós devemos cobrar de nós e das pessoas posicionamento. Isso é o pior fator que existe para o ser humano. Ele não se posiciona. E quando ele não se posiciona, ele não enfrenta, ele não renova, ele não se ressignifica, ele não faz nada na vida dele, nada. Por quê? Porque ele não se posiciona. Fica muito mais cômodo e mais prático dizer assim, o Marcelo aqui vai ser ele, tudo vai ser ele, tá? Agora, se você quiser que seja um de vocês, só fala o nome aí que eu vou falar. Então, é assim, tinha que ser o Marcelo. Ah lá, o Marcelo. Só podia ser a Giovana. Ah lá, a Giovana pode aparecer, aí por isso que ela foi fazer. Por que a pessoa fala? Porque ela é frustrada. Ela não tem coragem. E a gente tem que ter coragem e ousadia. E a ousadia você não conquista. Você tem que ser. O ser humano é ousado de sobreviver. Você quer mais ousadia do que o ser humano sobreviver? Sobrevive na favela, sobrevive de um afogamento, sobrevive de um tifo, sobrevive de tantas outras coisas que são trazidas de fora para dentro. Por que não de dentro para fora? Antes de eu fazer uma crítica a alguém, que eu faça uma observação positiva. As pessoas adoram dizer, Marcelo, vou te fazer uma crítica positiva, tá? Construtiva. Aonde que crítica é construtivo? Quando você ouve, Neila, eu vou te fazer uma crítica. Como que o cérebro já faz? Lá vem. Aí fica esperando a pessoa. Você não vê a hora dela acabar a crítica dela. Para você justificar. Não tem que justificar. Primeiro de tudo, quem é o Marcelo? Vamos ver. Marcelo é isso, doutor disso, entendido disso, especialista nisso, e ele fez isso. Então, eu vou escutar. Eu vou escutar porque ele tem propriedade naquilo, ele vai me ensinar. Então, não é uma crítica. E quando a pessoa ela é doutor disso, especialista nisso, e ela estudou isso, e ela conhece isso, ela nunca vai te dizer, Marcelo, eu vou te fazer uma crítica. A pessoa, quando ela é saudável, quando ela sabe, quando ela compreende, ela não tem prazer em falar com o outro de forma que já vem denegrindo a imagem dele para ele mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que entender esse nosso movimento. Se eu vou dizer algo para alguém que eu não vou tirar um sorriso do rosto dela, para que é que eu vou dizer? Porque tem que se lembrar de uma coisa. A vida é uma via de duas mãos.
Às vezes eu posso estar falando o que eu estou pensando, mas não estou preparado porque vai voltar. Então, nós temos que nos preparar. E isso é você melhorar, é você aprender, é você evoluir, é você compreender. Então, nós temos que estar sempre nos renovando de informações positivas, bem elaboradas. Para quê? Para que a gente seja visto com bons olhos, mas por quê? Porque é importante ser visto? Não. Mas é importante, é melhor ser visto com bons olhos que com os olhos negativos. Então, nós temos que entender isso, para que a gente possa estar sempre superando e nos superando. É muito interessante isso. Eu vou falar para vocês, eu gosto sempre de usar uma frasezinha que eu sempre ouvi popular, que não sai da mente da gente. A vida é uma pedra de amolar. Ela afia os fortes e desgasta os fracos. Você é que precisa saber de que lado você quer ficar. Se nós temos a oportunidade de crescer e de aprender com tantas informações que a vida nos traz hoje, por que não aprender? Por que não melhorar? Por que não nos ajudar? Ajude nós primeiro, nós. Depois a gente ajuda o outro. Porque quando a gente tem sobrando, que bom. Agora, o problema é que geralmente ninguém tem nada sobrando. E quer resolver o problema do outro. Sabe por que quer resolver o do outro? Porque é mais fácil. Se der errado, não foi eu mesmo. Não é assim que funciona? E não pode funcionar mais assim. Para a gente ter uma vida saudável, para a gente se equilibrar, para a gente se estruturar. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse apoio que nós mesmos temos que dar para nós. E só assim a gente vai se tornar um ser melhor. A gente cuidando da nossa vida. Eu trabalhei 30 anos, trabalhei 30 anos na rua, no policiamento de rua. Conheci gente de tudo quanto é comportamento que vocês podem imaginar. Para mim foi um presente de Deus. Porque, como eu disse para eles agora há pouco, eu trabalho nas duas profissões que eu mais queria na minha vida. Policial, militar e psicólogo. Eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Mas eu vi de tudo. E nas desinteligências, o que eu mais ouvia um falar para o outro. Cuida da sua vida, ô. Gente, essa frase ela é excepcional se todo mundo pensasse bem nela. Cuida da sua vida, que as coisas caminham. Mas o outro sempre quer cuidar da vida do outro, né? Aí não consegue quer tomar as rédeas da vida dos outros, não da sua própria vida, né? E aí entra a importância de você ter o autocontrole dos seus pensamentos. Quer acrescentar? Pode abrir aí. Eu gostaria só de acrescentar um ponto. Que todos nós temos uma mente que é uma fábrica de pensamentos. E na nossa mente passa tanto pensamentos bons como pensamentos ruins. Nós não temos a escolha do que vem na nossa mente, mas temos a escolha, sim, do que permanece na nossa mente. Pensamento ruim, que deixa a gente para baixo, vem a todo instante, a todos os momentos. O mundo, as pessoas fazem isso com a gente. Quanto mais as pessoas conseguirem colocar a gente para baixo, vai ser melhor para elas poderem ganhar vantagem, ganhar alguma coisa com a nossa diminuição. Mas a gente tem que fazer o quê? Se afastar de pessoas assim, pessoas que só falam palavras negativas, que só colocam a gente para baixo. Então, dessas pessoas, a gente tem que se afastar e alimentar a nossa mente com coisas que vão ser construtivas, coisas que vão colocar a gente para cima e não para baixo. Então, pensamentos ruins vêm para mim, vêm para o meu esposo Marcelo, vêm para a doutora psicóloga, vêm para todos nós. Mas nós temos o poder de escolha. O que vai ficar na nossa mente ou o que a gente vai jogar no lixo e vai começar a pensar em outras coisas. Em coisas boas, até mesmo em algo que vai te deixar para cima, o que você viu, o que você leu, tudo o que é bom, pegue para você. O que é ruim, jogue fora. Então, era isso que eu queria acrescentar. Excelente. Falando sobre isso, o Rafael, consegue me ouvir aí, guerreiro? Aparece aí de novo. Então, Rafael, para a gente finalizar aí com a sua participação,
Como é que você fez para vencer a depressão? Qual foi a atitude que você tomou? De que maneira você conseguiu sair dessa? E talvez é o que muitos hoje em dia estão buscando uma saída, uma solução para esse problema. De que maneira você resolveu isso? Recorreu a especialistas, recorreu à fé, recorreu a familiares? Como você venceu isso? Bom, eu consegui vencer fazendo assim uma... O senhor falou, né? Controlando meus pensamentos. Vinha pensamentos ruins, mas eu aprendi a controlar, a não deixar eles ficarem, a jogá-los fora. E eu já recorri a muitos especialistas, já fui em muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, mas quando eu comecei a controlar meus pensamentos e recorri à fé, juntando isso, eu consegui então ver uma saída para esse problema, uma saída para a depressão. E até então, na minha mente, eu achava que eu precisava conviver com aquilo, porque vinha esses pensamentos. Mas eu comecei a, então, guardar só o que podia ser guardado, jogar fora, eliminar os pensamentos ruins, eliminar os pensamentos que faziam eu segurar a depressão. Então, quando eu uni isso junto com a fé, então eu consegui ver e consegui sair dessa situação. Pode falar, doutor. Ô, Rafael, Oi. você citou aí a fé, né? Então, Isso. um dos fatores que fez com que você tomasse essas rédeas da sua vida, você está com quantos anos? 18. 18. Então, você tem 18 anos. Você está ainda na sua fase da adolescência. A sociedade intitulou que 18 anos você já está um adulto e numa fase de maturação, né? Mas ainda não. Você ainda está em fase de desenvolvimento mesmo, nessa transição de criança, adolescente, adulto, sabe? Então, o que aconteceu com você? Provavelmente esse convívio com a igreja foi muito interessante, porque eles trabalham com essa questão da fé, né? De você exercitar a sua fé, a crença, você acreditar no ideal, né? E assim, você elevando seu pensamento em Deus, Jesus Cristo, isso te ajuda você a se estruturar como pessoa e tal. Mas o importante também foi que a igreja te deu essa liberdade, vamos dizer assim, de convívio. Porque quando você entrou em depressão, que você acredita ser o quadro depressivo, né? Quando você entrou, ocorreu um fechamento sensorial. Esse fechamento faz com que você, socialmente, não queria mais conviver, porque o convívio para você, família, que seria a sua estrutura, ela foi disseminada. Para você, naquele momento, tudo que era de mais valoroso seria a sua família. E se a sua família desfez, no seu pensamento daquela época, né? A família se desfez, aquele que era seu porto seguro, né? O seu herói, aquela visão que você tinha. Então, além daquilo, partindo dali, nada mais tinha interesse para você. É onde você foi começando a direcionar o seu comportamento emocional para esse enclausuramento que eu já citei anteriormente para todos aí. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Ao passar dos tempos, a sua idade, né, a sua maturação e esse convívio com a igreja te deu essa estrutura que você estava precisando, entendeu? Você entendeu que é família através de uma outra linguagem. Talvez os profissionais que você tenha procurado, eles não tenham conseguido te fortalecer o ego por uma questão até de inexperiência, né? Ou de empatia, porque tem toda essa questão. Quando a gente vai trabalhar o emocional de um paciente, nós precisamos ter uma empatia, nós precisamos ter um rapport, sabe? É uma condição que é criar um vínculo que o paciente se sinta à vontade, você entende? E aí, talvez ninguém tenha conseguido por conta da sua idade. Não foi um profissional para a sua idade. Foi um profissional simplesmente pela profissão. Que é isso que eu falo para todos vocês aí que são profissionais, que estão se formando profissionais. As pessoas entram umas nas áreas dos outros
achando ser detentor do saber e do poder de resolver algumas coisas. E não podem, porque quando fazem isso, pode acontecer o que aconteceu com o Rafael. E a igreja, com certeza, trouxe esse suporte para ele, porque tem igrejas que têm trabalhos excelentes, que semanalmente aborda vários temas, que se a pessoa frequentar uma igreja de segunda a domingo, as reuniões são feitas de forma que seria uma terapia até que gratuita, porque cada dia aborda um tema. Um aprendizado diário. Exatamente. Né? Por isso que eu falo assim, então o Rafael, ele teve esse suporte. Foi onde ele encontrou, e graças a Deus que ele conseguiu. Você entendeu, Rafael, o que aconteceu com você? Talvez se a gente conversar com um irmão seu, uma irmã, eles não tenham visto essa separação da forma que você viu, se é que você tem irmãos. Entendeu, Rafael? Então, sim, até na própria família, às vezes a gente vai conversar com o irmão e falar, você viu o que o pai fez ou o que a mãe fez? Ele fala, não achei nada, não. Tudo vai da questão emocional de cada um e maturação de cada um para compreender. Entendeu, Rafael? Hoje você está bem, né, Rafael? Sim. Hoje sim. Que bom. Hoje sim. Está livre da depressão? Sim. Dorme em paz? Está trabalhando? Dorme em paz, trabalhando. Você estuda, Rafael? Terminou o estudo? Está cursando alguma coisa? Não, não estudando não. Então tá bom. Obrigado pela participação, tá? Para a gente finalizar aqui, o nosso horário já está estourando. Giovana, peço perdão. Tá? Estamos estourando o horário. O Daniel deu até uma risadinha ali. O Daniel gostou, né? Desculpa, tá? Mas eu já vou finalizar aqui. Vamos lá novamente. A minha guerra aqui do compartilhamento. Giovana, me perdoe. Imagina, fica à vontade. Lá no finalzinho, para tomar as rédeas. De que forma você pode tomar as rédeas dominando seus pensamentos? Então, vai aí uma liçãozinha de casa para vocês aí e uma particularidade de cada um. Vocês podem praticar isso no dia a dia. De que forma? Ainda hoje você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever 10 qualidades sobre você. Quais são as suas qualidades? Eu sou cheiroso. Excelente, porque tem muitos que é fedido. Eu sou uma pessoa disposta. É verdade, tem muitos que é preguiçoso. Eu sou uma pessoa conversadora, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa aberta. Então, você vai escrever as 10 qualidades que você tem sobre você. Você não vai pensar no outro. Porque o objetivo da nossa palestra é o cuidado seu, é cuidando de você, você se melhorando. Você vai escrever 10 qualidades sobre você e você também vai ver nessas 10 qualidades que você tem, 5 pontos que você precisa melhorar. Você definiu as 10 qualidades, você buscou essas 10 qualidades, então eu quero que você pegue 5 delas e faça delas melhor do que elas já são. Ou seja, você estuda, você é uma pessoa dedicada aos estudos, então você vai se aprimorar no que você faz. Você vai pesquisar, você vai buscar fontes informativas, você vai, de alguma maneira, investir no seu autoconhecimento para que você possa ser melhor, não do que as outras pessoas, você possa ser melhor por si mesmo, você sendo melhor, você estando bem. Você tendo paz, você sendo feliz, então tudo na sua vida ela vai desenvolver de uma forma melhor e mais fácil. Então, essas 10 qualidades, escreva e busque 5 pontos a melhorar dentro de você. Essa foi a nossa palestra, Descobrindo o Seu Valor, Descubra o Seu Valor. Tema polêmico que nós questionamos a respeito do Setembro Amarelo. Nós visamos sempre o ano inteiro. Para nós não existe setembro, não existe outubro, não existe novembro. Para nós do grupo Depressão Tem Cura, o dia e o horário que a pessoa que sofre com depressão, ela quer desabafar, ela quer conversar, ela quer um auxílio, a gente está à disposição. Eu vou mandar para você, Giovana, eu peço que você compartilhe com seus amigos alguns vídeos que eu separei
que está, inclusive, no nosso canal do Depressão Tem Cura. São 5 vídeos curtos, são, inclusive, uma das psicólogas, doutora Camila, ela falando a respeito dos 5 passos para vencer a depressão. E eu vou mandar para você, Giovana, não sei se é interessante esses 5 passos, que pode ajudar alguém, ou algum amigo, alguém que está enfrentando o problema depressivo, o ato de estar em depressão, né? E então, esses 5 passos eu vou mandar para você, são 5 links que a pessoa vai assistindo. Acredito que abrindo um, os demais vêm de forma ordenada abaixo, que ela pode estar assistindo. 5 passos para vencer a depressão. Eu vou mandar isso aí para você, Giovana. E a gente quer encerrar o assunto falando que depressão tem cura. Existe cura, sim, para depressão. Pode ser um estado avançado, pode ser um estado inicial. De que maneira a depressão tem cura? Uma vez tratada, você deve buscar, como a doutora está aqui ao nosso lado, busque um auxílio da parte da medicina. Você tem que buscar um especialista para te dar dicas, para te orientar, para te ajudar. O lado físico, o lado espiritual, busque a Deus também. Busque, recorra à sua fé. Qual é a sua religião? Você é católico? Você é espírita? Você é da religião evangélica? Você é ateu? Eu não acredito que o ateu também não creia, mas cada um tem uma fé. Você é de um budista? Não sei. Você vai falar, Giovana, pois não? Fala aí, doutora. Segura aí, Giovana, que a doutora... Não, pode falar. Só para complementar aqui o que o Marcelo disse, a ciência e a religião andam lado a lado. Por mais que alguém queira negar, sempre estará lado a lado, viu? Todo mundo tem que pensar sobre isso, reflitam bastante. Pode falar, Giovana. Eu queria comentar, falar para os participantes que enviamos no chat o link de presença para quem se inscreveu para receber o certificado. Então, quem se inscreveu, dá uma olhadinha. E agradecer vocês pela participação, pela disponibilidade em vir aqui divulgar o seu projeto e, acima de tudo, divulgar o apoio e a ajuda, né, às pessoas que têm algum transtorno psicológico, como a depressão. E agradecer a importância de vocês terem reforçado a busca do tratamento e de ajuda psicológica, trazendo aqui a psicóloga para comentar sobre conosco. E é isso, queria agradecer vocês, queria agradecer a presença de todo mundo, todos os participantes. Falar que temos um próximo evento no dia 25 de novembro, também às 6, um outro evento do Lean Experience, onde a gente vai ter um encontro marcado com a Julie Chime. Ela deu uma passadinha aqui na palestra, só que acredito que deve ter tido algum outro compromisso, mas ela foi estagiária do RH da Roche Pharma, e hoje atua com projetos Manufacturing da Nestlé, e o mini curso, a palestra, vai ser para falar sobre o LinkedIn. Então, as inscrições estão abertas, está no link da nossa bio do Instagram. E é isso, quem se interessar é aberta também ao público geral, assim como essa palestra. Então, já avisa algum conhecido aí que queira participar. E, mais uma vez, agradecer o projeto, agradecer a equipe do Lina, todo mundo que estava nessa força-tarefa desse evento, sabe que não é fácil, mas estamos aqui, conseguimos, e é isso, gente. Muito obrigada a todos. Pode falar, doutora, os agradecimentos da senhora final. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, estou maravilhada de ver vocês tão jovens, interessados nesse tema. Eu sei que é um tema, igual você disse, que é de um mini curso, que um dia eu fui universitária também, né? Então eu entendo. Até fazendo meu doutorado em neuropsicologia, eu fui sendo aluna, né? Então eu entendo muito bem essas questões e a importância dos certificados, né? Mas mesmo assim, o Daniel aí está de parabéns, não sei se ele é da equipe ou se ele está aí porque ele está interessado na palestra, mas parabéns a todos que permaneceram, que estão assistindo, viu?
é muito interessante para nós, profissionais, como nós dizíamos na polícia, né? Na polícia a gente diz assim, eu já sou antigona, tem os recrutas e os antigão, então vocês são os nossos recrutas, e parabéns por esse estímulo, esse incentivo aos seus colegas quando vocês organizaram esse evento. Muito obrigada, viu, pelo convite. E agradeço ao Marcelo também o convite. Nós do Grupo Depressão Tem Cura, sem dúvida, agradecemos aí o apoio de vocês e a oportunidade de poder falar com todos vocês. Nós temos uma unidade aí em Assis, fica na Rua Teodoro, não, José Teodoro, né? Rua José Teodoro 237. Você pode procurar, o Rafael vai estar lá, ele está direto lá, e também a Dariane, que ela acabou não conseguindo falar aqui, mas sempre que precisar, nós estamos à disposição na nossa unidade de apoio do Grupo Depressão Tem Cura, José Teodoro 237, no centro aí de Assis. Nós estamos aqui, a nossa central é aqui em Presidente Prudente, Avenida Brasil 1171. Quem estiver por aqui, quiser passar aqui, eu, Marcelo, minha esposa Maiara, nós estamos à disposição, prontos para ajudar, tá certo? E eu vou mandar para você, Giovana, você pode compartilhar com o pessoal depois as dicas, tá bom? Obrigado. Compartilho sim, muito obrigado. E tchau, tchau, gente. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite.